Você sabia que você pode aprender direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top? Eu vou te provar como. Oi, tudo bem? Giovanni Magalhães, o seu professor de direito empresarial, aqui nesse vídeo para dar sequência às nossas aulas aí. Você que é meu aluno de direito empresarial 1 na Unifor no semestre 2020.1. Como você sabe, né? Estamos aí nessa luta desse primeiro semestre por conta dessa questão do isolamento social, realizando essas aulas de maneira remota, né, através de videoaulas como essas e também de materiais pedagógicos disponíveis no Unifor Online. Estamos dando sequência ao nosso semestre, tentando trazer para você, meu caro aluno, todo o conteúdo programático da nossa disciplina, de modo que você não sinta falta, vamos dizer assim, de nenhum conteúdo. E bom, como você já sabe, a gente está estudando, vamos dizer, não é, exatamente as funções societárias. Estamos tentando entender aí o regime jurídico de cada uma das funções societárias que a gente tem. Já vimos a questão relacionada à função societária dos sócios e entrávamos aí no vídeo anterior para o estudo das funções societárias de administrador, tendo feito, por assim dizer, uma visão panorâmica dela, né? Basicamente, eu lhe apresentei uma noção geral acerca da administração, vendo aí quem é que pode ser nomeado, quem não pode, a questão da vacância dos cargos. E, meus amigos, hoje nós vamos especificamente falando, adentrar no estudo, vamos dizer assim, do regime jurídico dos administradores. A nossa ideia é examinar, portanto, direitos, deveres e responsabilidades que os administradores assumem de maneira geral em toda e qualquer sociedade. Afinal de contas, como a gente já vem dizendo, não é muito diferente, vamos dizer assim, você ser administrador de uma sociedade em comum de fato, que ainda não tem contrato registrado, você ser administrador de uma LTDA, ou você ser administrador de uma SA. A função jurídica de administrador, essa é a mesma, digamos assim, não tem diferença. Daí a gente faz esse estudo temático, daí a gente propor, como a gente faz nas nossas aulas, essa releitura, né, temática aí, sistemática, dinâmica, para facilitar o entendimento da nossa disciplina, beleza? Então, dito isso, vamos partir para a nossa aula. Não se antes lembrar de você, que não é meu aluno, mas que está tendo acesso a essa videoaula depois de ela ter sido liberada no YouTube, né? Como, enfim, eu já ia comentando no começo do vídeo, né? Estamos passando aí no primeiro semestre de 2020, período em que esse vídeo está sendo gravado, hoje é 4 de maio, né? Por uma pandemia de escala global, em que as aulas presenciais nas universidades em geral estão suspensas. E aí eu fiz essa videoaula para cumprir, vamos dizer assim, o conteúdo regulamentar da disciplina de Direito Empresarial 1 da Universidade de Fortaleza e disponibilizei, né, depois de especificamente para os meus alunos, vinha disponibilizar para o YouTube em geral, visando aí, não é, compartilhar conhecimento, trocar ideias e trazer informação para você, tanto você que gosta de direito empresarial, quanto você que tem trauma com direito empresarial, porque, cara, meu grande objetivo é exatamente mostrar o que eu coloquei no início do vídeo, te provar que dá para você estudar direito empresarial de modo facilitado e em nível top. Você não precisa fazer um estudo muito complexo para você se tornar
né, um expert aí em direito empresarial, seja para sua prova da OAB, seja para sua prova de concurso público, seja até mesmo para utilização na sua advocacia privada, tá? Então, cara, se você não me conhecia, tá? Giovanni Magalhães, professor há mais de 15 anos aí de direito empresarial na graduação da Universidade de Fortaleza, também professor na pós-graduação, em cursos preparatórios para exame de ordem, cursos preparatórios para concursos públicos em primeira e segunda fase, autor de diversas obras aí nessa linha direcionada do concurso, das quais se destacam o volume de prática empresarial da coleção Completaço, que nesse ano de 2020 ele está em 4ª edição, escrito em coautoria com meu querido amigo professor Marcelo Hugo da Rocha, e além desse, o volume de Direito Empresarial da coleção Facilitado, o livro Direito Empresarial Facilitado, escrito, né, publicado, melhor dizendo, pela editora Método, deve estar chegando nas livrarias já daqui para pouco, tá bom? Então, você não me conhece, cara, dá um like nesse vídeo, como dizem os youtubers aí, né? Se inscreve no canal e usa os comentários aí como uma forma da gente poder fazer um diálogo depois dessa aula, tá? Joga todas as tuas dúvidas lá, se tiver, para a gente poder ir dialogando, para eu te provar que dá para você estudar direito empresarial em nível top e de modo facilitado, beleza? Já você, cara, que é meu aluno, você sabe, né? Tem lá os fóruns para a gente trocar essa ideia. Tem o nosso grupo de WhatsApp. Mas se quiser também fortalecer o canal do tio, ó, chega junto também, né? Dá like, se inscreve, compartilha os vídeos para dar essa força, beleza? Bom, cara, dito tudo isso, então não resta outra coisa a gente fazer a começar o nosso trabalho. Vamos nessa? Vamos para a tela então para a gente começar o nosso estudo. Repara, né? Repara. Primeira coisa que eu quero que você perceba, né? Como eu ia dizendo para você, né? Como eu ia dizendo para você. A ideia aqui é exatamente o que? Estudamos, verificamos, vamos dizer assim, a parte geral da temática relacionada à administração societária. Hoje, nesse vídeo, nós vamos adentrar especificamente no estudo aí do regime jurídico dos administradores, olhando, por assim dizer, para direitos, deveres e responsabilidades. Tranquilo? Então, repara, cara, a primeira coisa importante que a gente tem para ver aí é exatamente o que? Olhe que a nossa programação, né? Olhe que a nossa programação, o nosso slide, ele está bem parecido, né? Ele está bem parecido, vamos dizer assim, com o mesmo estudo relacionado ao regime jurídico dos sócios. Começando pelos direitos, notem, a gente vai estudar os direitos em dupla perspectiva. Eu posso falar em direitos pessoais dos administradores ou em direitos patrimoniais dos administradores. Qual é a diferença? Os direitos ditos pessoais, vamos dizer assim, eles são atribuições aí que os administradores eles assumem ao longo do exercício da sua função, a sua função gerencial, a sua função de executar, por assim dizer, a vontade social. Então, repare, não é, que quando a gente falava de sócios, nós estávamos diante de direitos que apenas poderiam serem atraídos, né, para você enquanto na condição de sócio. Aqui, quanto ao administrador, a ideia é justamente o que? Os direitos pessoais são as atribuições. O que esse cara pode fazer? O que esse cara vai poder fazer no caso concreto para bem poder desempenhar
o seu papel. Como você percebe, a gente demarcou aí, para facilitar uma análise sua, né, o artigo 1015 caput do Código Civil como uma espécie de noção geral a esse aspecto. O artigo 1015 ele vai nos mostrar, meus amigos, justamente isso, né? Como é que vai funcionar justamente esses tais direitos pessoais, esses tais, né, vamos dizer assim, essas tais atribuições que os administradores terão. Você pegar o artigo 1015, você vai ver, né, que se o contrato social, se o ato constitutivo, enfim, não estabelecer nada, os administradores eles poderão praticar todo e qualquer ato pertinente à gestão da sociedade, ou seja, tudo aquilo que for necessário para que ele possa bem cumprir o seu munus de poder executivo, o seu munus de executar a vontade social, cabe a ele ser assegurado. Se você perceber, ele ainda vai dizer, né, que se não for, né, objeto social da sociedade, a oneração ou a venda de bens imóveis depende da aprovação da maioria dos sócios, ou seja, não sou uma imobiliária, não vivo de vender ou de dar em garantia bens imóveis, então, não sendo esse o meu objeto, né, não sendo esse o meu objeto, para poder vender, para poder onerar bens imóveis, só com a maioria dos sócios aprovando essa questão, ok? Então, as atribuições aí relacionadas aos direitos pessoais se refere justamente a tudo aquilo que vai ser colocado na prática para o administrador ele poder bem executar o seu papel. No meio disso, representar a sociedade, no meio disso, passar procuração para que a sociedade venha a atuar como autor, como um réu em procedimentos judiciais ou administrativos. No meio disso, poder, por exemplo, admitir empregados ou destituir empregados e por aí vai. Esses atos relacionados às atribuições, elas podem, portanto, ser encaradas como os direitos pessoais que os administradores, eles terão, tá? E quanto aos direitos patrimoniais? Bom, a gente percebeu ao estudar, né, os direitos patrimoniais, a gente percebeu quando a gente estudava os sócios que o grande direito patrimonial que os sócios tinham era exatamente os dividendos, a participação nos lucros. Aqui nos administradores a coisa muda, olha, o grande direito patrimonial que esses caras vão ter se refere justamente ao prolabore que vai ser aí assegurado, que vai ser aí previsto, por assim dizer, né, para aqueles que executam, para aqueles que exercem a vontade social. Lembra do que a gente estudou? Né? Quando a gente olhava para sócio, a gente viu, o sócio tem direito a dividendos. Ele vai ter direito a prolabore? Aqui a pergunta também cabe. Né? A remuneração dos administradores sem sombra de dúvidas, o prolabore. Mas eles vão poder pleitear, né? Vamos dizer assim, eles vão poder pleitear a participação nos lucros, eles vão ter direito à participação nos lucros. Como é que isso vai funcionar? Bom, seguindo viagem aqui no nosso estudo, repara que participação nos lucros, em regra, é direito patrimonial de sócio. Como você não precisa ser administrador para ser sócio, então, em regra, não vai caber a gente falar, em, vamos dizer assim, participação nos lucros para os administradores. Porém, se você nomear um sócio administrador,
Evidentemente, nesse caso, nós estaríamos diante de uma situação em que você veria alguém que é administrador tendo participação nos lucros, à medida em que está acumulando função. A outra possibilidade é o pacta sunt servanda, né? Afinal de contas, se o contrato social ou o estatuto social, por que não dizer isso, né? Contrato social ou estatuto social estabelecerem a participação nos lucros, eles então, sócios, terão aí o direito de participar nos lucros exatamente estabelecido por força, vamos dizer assim, dos atos constitutivos da sociedade. Então, na essência, não há muito o que se comentar sobre os direitos dos administradores, fazendo um paralelo com o estudo de sócios, é isso que importa. Talvez mais importante seja o estudo dos deveres. Meus amigos, em toda e qualquer sociedade, repito, a gente vai poder falar em três grandes deveres, que o administrador ele vai assumir pelo simples fato dele ser administrador. Veja, a gente vai poder falar no dever de diligência, a gente vai poder falar no dever de lealdade e a gente vai poder falar no dever de informar. E note que isso vale para qualquer sociedade. Olhe, os posicionamentos aí previstos no âmbito do Código Civil, evidentemente, para sociedades regradas no Código Civil, e de outro lado, os posicionamentos, os fundamentos legais aí desses direitos atrelados à Lei 6404, evidentemente, né, para sociedade anônima e para comandita por ações. Falando um pouco desses deveres, né? Falando um pouco aí desses deveres para você. Primeiro dever importante é o dever de diligência. Meus amigos, aqui é basicamente o começo da história, é o que os artigos 10, 11 e 153 nos dizem. Veja, o administrador ele deve agir com toda a cautela de que todo homem ativo e probo usa para os seus negócios pessoais. Vale dizer, toda a cautela que o administrador da sociedade tiver em relação às suas questões pessoais, ele também deve se ligar, deve atuar com esses mesmos cuidados, com essas mesmas cautelas no âmbito dos negócios empresariais, até porque ele precisa ser diligente com a sua atuação no exercício da sua função. Veja, não é porque a sociedade decidiu, vamos pegar todo o nosso resultado financeiro e, sei lá, investir no mercado de capitais, que esse investimento ele vai ser colocado ali em qualquer ação, em qualquer fundo de investimento, sem nenhuma análise prévia mínima de mercado. Então, esse é o dever de diligência. O administrador ele precisa se cercar de toda a cautela, de toda a diligência necessária que ele se cercaria se ele tivesse, naquele caso concreto, defendendo um interesse pessoal particular seu, tá? Além disso, nós temos o quê? Nós temos o dever de lealdade. Vale dizer, o administrador da sociedade ele precisa ser leal para com a sociedade da qual ele foi nomeado. Vale dizer, ele está exercendo uma função, ele é muito bem remunerado para isso, então ele precisa sempre atuar, vamos dizer assim, visando aos interesses da sociedade. E aí, se você parar para ver, por exemplo, o artigo 10, 17,
ele vai nos dizer basicamente o quê? Que o administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio de terceiro, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes e, se houver prejuízo, por ele também responderá, dada a necessidade de ser leal. E dentro dessa lealdade eu tenho ainda o quê? A vedação, a proibição de se fazer substituir no exercício das funções, e segue, meus amigos, na mesma linha, né, o artigo 155 da Lei 6404, quando fala que o administrador deve servir com lealdade à companhia, mantendo aí reserva dos seus negócios e vedando a ele uma série de situações de atuar visando benefício próprio, visando benefício de outrem, de atuar sem visar aí buscar, vamos dizer assim, os fins sociais, tá? Isso é o dever de lealdade. E a gente tem ainda o dever de informar. Vale dizer, o administrador ele precisa informar aos interessados aquelas informações relevantes capazes de repercutir patrimonialmente, seja na esfera dos sócios, seja na esfera da sociedade, tá? Não é à toa que a gente vai ter mais uma vez o Código Civil lá no artigo 1020 estabelecendo a necessidade de os administradores serem obrigados a prestar contas do exercício da sua administração aos sócios, já que eles são, por assim dizer, os grandes interessados da história, cabendo notar que a mesma pegada eu vou ter na sociedade anônima, porém, na sociedade anônima, além da informação trazida para os acionistas, eu preciso ainda informar ao mercado aquelas informações relevantes, aquelas informações importantes que podem pactuar, que podem vir a influenciar, vamos dizer assim, no andamento patrimonial da sociedade. Elas precisam serem apresentadas, elas precisam serem prestadas, informadas pelo administrador. Não é à toa que o artigo 157 da Lei 6404, lá no seu caput, vai nos dizer que o administrador de uma companhia aberta ele deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrições, opções, debêntures conversíveis em ações de emissão da companhia e de sociedades controladas, além, né, da situação prevista no parágrafo 6º, onde está dito que os administradores da companhia aberta precisam informar imediatamente, de acordo aí com os normativos da CVM, tanto a própria CVM quanto a Bolsa de Valores, né, as modificações aí em suas posições acionárias, bem como as demais informações, né, relevantes aí para a atuação no mercado. Porém, meus amigos, eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra questão aqui, tá? Repara que quando a gente está diante do âmbito aí das companhias abertas, tem sido cada vez mais comum, né, você vê aí os institutos jurídicos de direito empresarial serem apresentados através, né, da sua expressão da língua inglesa. Então, apenas para fins de registro, tá? Pegou ali um livro de doutrina, pegou ali uma questão de prova, se ligue, tá? Se eu estiver falando de companhia aberta, tem sido cada vez mais comum, em vez de falar em dever de diligência, falar em dever ou princípio duty of care, né? Como a gente destacou
aqui para você, tá? Princípio ou dever duty of care, e também, né, o princípio, né, o dever de informar tem sido cada vez mais mencionado como princípio disclosure. Mesma coisa, tá? Só aí uma pegadinha sacana que muitas vezes o examinador resolve querer fazer com você, beleza? Então, fique esperto. Falou em princípio duty of care, tá falando no dever de diligência. Falou em princípio disclosure, tá falando aí no dever de informar, fechado? Bom, próximo ponto importante para a gente ir então indo para os detalhes finais aqui dessa aula, né? E da função de administrador, tá? Responsabilidades. Já falamos de deveres, já falamos de direitos, responsabilidades. Repare bem, que o administrador ele deve atuar sempre nos estritos cumprimentos aí do chamado poder gerencial. Esse é o poder que o administrador da sociedade vai ter. A função dele é executiva, pautada pelo exercício do poder gerencial, o poder de administrar aí a sociedade no caso concreto. E note, toda vez que ele agir aí nos limites do poder gerencial, a responsabilidade ela vai ser exclusiva da pessoa jurídica. Você vai olhar o administrador assinando aquele cheque, mas você vai ver na prática como se fosse a própria sociedade limitada assinando aquele cheque, o próprio administrador societário, a própria sociedade assinando aquele cheque no lugar do administrador. Então, toda vez que ela atuar aí dentro, né, do chamado poder gerencial, então a gente está com responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica. É o que a gente tem quando a gente olha, né, o artigo 47 no Código Civil, ou quando a gente vai olhar o artigo 158 na Lei 6404. Se o administrador ele age respeitando os limites relacionados ao poder gerencial, que não é absoluto, vamos falar sobre isso agora. Se ele age respeitando os limites aí do poder gerencial, então o que acontece? Então acontece justamente isso, não é? Ele vai isentar, por assim dizer, de responsabilidade e transferir essa responsabilidade direto, né, para a pessoa jurídica, se isentando de tudo e qualquer coisa, tá? Portanto, repare, toda vez que o administrador ele atuar respeitando os limites do poder gerencial, a responsabilidade vai ser exclusiva da pessoa jurídica. Evidentemente, nós temos exceção a essa lógica, né? Se você pegar ali, por exemplo, na sociedade em comandita, tanto na comandita simples quanto na comandita por ações, a gente tem aí o que? Como responsabilidade do comanditário na comandita simples ou do acionista diretor, eles responderem pelos prejuízos decorrentes do seu mandato. Mas note, são exceções que só servem para confirmar a regra. E a regra é justamente essa: não cabe responsabilidade para o administrador toda vez que ele se limitar a atender ou a atuar no âmbito do poder gerencial. Porém, esse poder gerencial, como a gente vê aí do nosso esquema, tem duas grandes balizas importantes. De um lado, a lei,
de outro lado, a vontade social. Veja que, que o poder gerencial, portanto, ele não é absoluto. Se você atuar violando a lei ou se você atuar violando a vontade social, nós estaremos diante aí de ilícitos praticados pelos administradores, e esses ilícitos vão chamar aí a responsabilidade deles, conforme a gente percebe ao olhar os artigos, não é? 1016 e também o 158, 1016 para o Código Civil, artigo 158 para a Lei 6404. Agiu, portanto, ilicitamente, agiu, portanto, de maneira ilegal, não tem o que fazer. Vai surgir responsabilidade para o administrador, com um detalhe importante. Se o órgão de administração ele for colegiado, a responsabilidade ela é regra geral solidária. Os administradores eles respondem por ação ou por omissão. O administrador que não praticou o ato indevido, ele só não vai assumir responsabilidade se ele não for conivente com o ato que a legislação presume. Ou seja, se ele soube do ato, ele tinha meios de saber do ato e ele não foi atrás de descobrir, ele é conivente. Se ele soube e não apresentou isso aos demais órgãos da sociedade, ele foi conivente. Ou seja, é a velha história do famoso X9, né? Ou seja, se eu souber de eu administrador souber de algum tipo de ilícito, eu preciso fazer essa indicação para os demais órgãos da sociedade. Se eu não fizer, a legislação presume a minha conivência, daí eu poder responder tanto por ação quanto por omissão. É importante considerar o seguinte: sendo um órgão colegiado ainda, a responsabilidade dos administradores é solidária pelos prejuízos que eles causarem à sociedade. E se o prejuízo for a terceiro, aí a responsabilidade passa a ser solidária com a sociedade também perante esse terceiro. Quais são os prejuízos? Quais são aí as responsabilidades conforme a gente falou? Primeira delas, o chamado ato ilegal. Na primeira delas, o chamado ato ilegal. Toda vez que você violar a lei, que a lei proibir de você praticar determinado ato, você vai lá e pratica, você está atuando ilicitamente para assumir responsabilidade. E o outro lado da história é a prática dos chamados atos ultra vires societatis, né? Ou atos aí praticados aí com excesso de poder, desvirtuando o excesso de poder também, ato que está violando a vontade social expressa nos atos constitutivos e nas demais deliberações de sócios. Isso também pode ocasionar ilícitos e prejuízos, e esse administrador ele ser chamado a responder em razão dessa prática. É importante lembrar que o ato ultra vires ele é considerado em duas modalidades. Ou a gente está diante do chamado excesso de mandato, excesso de poder, tá? Vale dizer, você tinha poder para praticar determinado ato, mas o contrato social ou as deliberações sociais estabeleceram condições das quais você não quis atender. Você está agindo em excesso de mandato, praticando o ato ultra vires, tá? Ou então o ato que vai violar, que vai ir de encontro, que vai bater de frente com a vontade social. Também é outra situação em que a gente vai ter e vai ver a prática do ato ultra vires. Resultado, a ideia aqui é justamente essa, criando aí a responsabilidade para o administrador,
assumir aí a conta em razão de eventual ilícito que ele tenha praticado. Tá? De um ponto de vista pragmático, a dinâmica é essa: responsabilidade solidária dos administradores, tá? Responsabilidade solidária dos administradores para com a sociedade e, além disso, responsabilidade solidária com a sociedade em razão do prejuízo eventualmente trazido para terceiros. Tranquilo com isso, meus amigos? Então a gente mata essa videoaula aqui e volta numa próxima videoaula trazendo aí a continuidade desse nosso estudo, passando a fazer o estudo, vamos dizer assim, da última função societária que nos resta, que é a função de conselheiro fiscal. Valeu, até a próxima videoaula.